Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 4, versos 16 a 25. O texto diz: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Eu gostaria que você lesse comigo, toda a igreja, o verso 18. Vamos juntos? Verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Eu quero falar nesta manhã sobre o tema esperando contra a esperança. O livro de Provérbios é eloquente ao nos informar que a esperança que se adia adoece o coração. Talvez uma das maiores dificuldades da nossa vida é esperar. Nossa paciência é curta e nós queremos que tudo aconteça dentro do nosso tempo, dentro da nossa agenda, com a nossa pressa. O cantor popular já expressou isso da seguinte maneira: bem, vamos embora, o que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O século 21, normalmente, é marcado certamente pelo imediatismo. Nós estamos acostumados com fast food, com as leis do imediatismo. Para nós, esperar um dia, uma semana, um mês, um ano é uma eternidade. Nós não suportamos fila, nós não aguentamos esperar meia hora para preparar uma refeição. Nós queremos tudo na hora. E aqui eu queria introduzir esse assunto, levantando algumas questões. Primeiro, muitos têm uma esperança de que não se desespera. Gente que espera. Talvez um exemplo disso é o conflito lendário entre os gregos e os troianos, retratado por Homero em Ilíada e em Odisseia. Acho que vocês já leram e já ouviram a história de Ulisses e Penélope. Ele foi mandado para a guerra, passou 20 anos na guerra. Penélope, de acordo com as lendas, era uma mulher muito bonita, muitos candidatos para se casar com ela, não tinha certeza que Ulisses voltaria, e ela então começou a fazer uma colcha, dizia ser a colcha mortuária para Ulisses. E o que ela fazia? Trabalhava na colcha durante o dia e desfazia de noite, com a promessa de que quando ela terminasse a colcha, ela então se apresentaria a um candidato para o casamento. Passaram-se 20 anos, Ulisses volta, sem saber se ele era ainda amado por Penélope, se fingiu de mendigo e entrou no palácio e perguntou para ela, disfarçado, se ela ainda amava Ulisses. Ela disse: sim, eu amo Ulisses, aguardo o seu retorno. E então, sabendo disso, ele mata os concorrentes que estavam no palácio e volta a casar com ela. É uma esperança que não se desespera.
Mas há aqueles que se desesperam antes de esperar, não suportam esperar. Eli, certa feita, de um médico cujo filho tinha uma doença grave, naquele tempo incurável, vendo o sofrimento do filho, resolve aplicar eutanásia no filho e sepulta o filho. Quando ele está voltando do cemitério, um médico amigo dele liga muito entusiasmado para ele: acabamos de descobrir o remédio para a cura do seu filho. Mas o menino já estava morto e sepultado. Há aqueles que vivem o próprio desespero sem esperança. É o caso daquele homem do tanque de Betesda. Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Ele respondeu: eu não tenho ninguém. Ele poderia ter respondido: eu quero, ou eu não quero. Mas ele diz: eu não tenho esperança. Ninguém se importa comigo. Ninguém olha para mim. Eu estou rendido ao desespero. Há outros, são aqueles que esperam com segurança. Essa é a esperança cristã, retratada talvez por Dwight Lyman Moody, quando estava enfermo para morrer. Ele disse na hora da morte: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Uma segurança, uma certeza absolutamente segura. Mas finalmente, existem aqueles que esperam contra a esperança. E esse é o caso aqui de Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma numerosa nação. O nome Abrão significa grande pai. Depois Deus muda o nome dele para Abraão, que é pai de muitas nações. Mas ele não tinha o filho da promessa ainda. Além do mais, ele era um homem de 100 anos de idade, seu corpo amortecido. Se não bastasse isso, sua mulher Sara estava com 90 anos, idade avançada. As regras já não existiam mais. Além do mais, era estéril. Portanto, a possibilidade de nascer uma criança, um bebê naquela casa, era uma possibilidade remota. Mas o texto diz que ele esperou contra a esperança. E é sobre isso que eu gostaria de tratar então com você. Como você esperar, ainda que contra a esperança. Primeiro ponto que eu quero destacar é que só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus dos impossíveis. Não é que você vai esperar nos seus recursos, na sua saúde, na sua inteligência, na sua força, no seu dinheiro, nas instituições, nos governantes, nas leis, no futuro da nação. A sua esperança não está na terra, a sua esperança não está nos homens, a sua esperança não está em você, a sua esperança está no Deus dos impossíveis, o Deus que opera maravilhas. E notem vocês que esse homem começa a sua jornada com Deus aos 75 anos de idade. Aos 75 anos de idade tem muita gente que está querendo dependurar a chuteira, está querendo se aposentar, está querendo vestir um pijama, está querendo sentar numa cadeira de balanço, está querendo encerrar a carreira. Abraão com 75 anos ele está começando. Ele tem sonhos, ele tem projetos, ele tem desafios. Ele está recebendo, na verdade, o maior desafio da vida dele. Está engendrando planos. Então eu quero lhe dizer a vocês aqui hoje, quem está nos assistindo: não há hora, não há tempo, não há lugar, não há idade, além das possibilidades infinitas do Deus dos impossíveis. Então não joga a toalha não. Não vista um pijama para sentar numa cadeira de balanço não. Não importa a idade que você tem, não importa onde você está, Deus pode levantar você para grandes desafios, para começar uma grande obra para a glória do seu nome. O livro de Joel diz que quando os velhos ficam cheios do Espírito Santo, eles sonharão. E é claro que Joel não está falando de sonhar porque jantou demais na ceia. Não. A marca de uma pessoa idosa é que ela vive das glórias do passado. Quando um senhor, uma senhora com os cabelos brancos
está cheio do Espírito Santo, tem projetos, tem sonhos, quer realizar coisas grandes para Deus. É um Caleb que aos 85 anos quer conquistar Hebrom. É um Winston Churchill que aos 70 anos de idade lidera a sua nação na hora mais crítica do seu país, a Segunda Guerra Mundial. Então, por favor, não pense que a sua idade é um impedimento para a grande obra de Deus em você, por você e através de você. Segunda coisa que eu quero destacar é que Abraão é constituído pai de muitas nações sem ter um descendente. O texto diz que a idade está avançada. O texto diz que a mulher dele tem uma idade avançada. A Bíblia diz que o corpo dele já está amortecido. A Bíblia diz que as regras da sua mulher acabaram, não tem mais menstruação. A Bíblia diz que essa mulher é estéril, ou seja, os componentes são todos desfavoráveis. Todos desfavoráveis. Entretanto, ele creu e esperou contra a esperança. E Deus cumpriu a promessa. E Deus fez o milagre. E Deus realizou o prodígio. E o filho da promessa nasceu. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Talvez você veja aqui nesta manhã com uma causa impossível. Talvez você entrou aqui hoje com um problema que você não tem como resolver, não sabe como resolver, não tem poder para resolver, humanamente não tem solução. Mas esse problema, nas mãos de Deus, tem solução, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Portanto, vejam vocês que o texto nos informa em Romanos 4, que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir a sua promessa. Irmãos amados, promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o seu nome. Agora veja você que nasce o filho da promessa. E agora o menino cresce. Eu não sei com que idade, talvez 14 anos. Pelo menos força suficiente para carregar um festilhão nas costas. E Deus diz para Abraão: agora Abraão, você vai desistir desse filho. Agora você vai abrir mão desse filho. Agora você vai entregar esse filho. Agora você vai oferecer esse filho em sacrifício ao Senhor. Parecia que Deus estava contra Deus. Parecia que a ordem estava contra a promessa. Parecia que a realidade estava contra a fé. E diz a Bíblia que Abraão não discute, que Abraão não adia a solução, que Abraão obedece, que Abraão sai numa jornada de 3 dias, que ele não recua 1 centímetro, que ele está pronto a sacrificar o seu filho, por uma razão: ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Esse homem espera contra a esperança. E eu pergunto a você: você tem esperado o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? Você tem tido paciência para esperar o tempo de Deus e realizar um milagre na sua vida? Você tem crido, ainda que todas as circunstâncias sejam desfavoráveis, você ainda assim tem esperado, mesmo que contra a esperança? Abraão se nos apresenta como um desafio nesta manhã. Mas eu quero tratar num segundo aspecto. Só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que descansa na providência de Deus. E quero evocar aqui a figura de Isaac. Isaac esperou 40 anos para casar. Uma boa idade para casar, não é não? Então não fica desanimado não. Vale a pena esperar. Segundo, diz a Bíblia que a mulher dele era estéril. E ele orou 20 anos por ela. 20 anos. Para Deus curar a sua mulher. Você tem paciência para orar 20 anos por uma causa? Depois de 20 anos de oração,
Isaac está agora com 60 anos, quando nascem os seus filhos. E eu fico imaginando quantas noites o Isaac não deve ter orado por Rebeca. Quantas lágrimas ele não deve ter derramado. Quantas súplicas não deve ter levantado. Você tem essa paciência para orar 20 anos por uma causa e não desistir? Isaac teve paciência para resolver o conflito com os filisteus. Ele cavava um poço, os filisteus iam lá e tapavam o poço. Ele ia para frente, cavava outro poço, os filisteus enchiam de entulho de terra outro poço. Ele ia para frente e a confusão estava armada. E ele não brigou. Ele não se defendeu. Ele esperou em Deus. E o que aconteceu? Deus reconciliou com ele os seus inimigos. E eles tiveram que ir a Isaac e reconhecer que ele era um abençoado de Deus. E agora não querem mais oporem-se a ele, ou fazer resistência a ele, ou perseguirem a ele, querem fazer aliança com ele, porque viu que nele estava a bênção de Deus. Eu pergunto a vocês, vocês têm tido paciência para evitar conflitos? Para resolver contendas? Tem tido paciência para perdoar quem persegue você? Mas mais, Isaac esperou 20 anos para que os dois filhos dele, Esaú e Jacó, se reconciliassem. Não é fácil um pai lidar com um conflito dentro de casa. Não é fácil para uma mãe ver os filhos e os únicos filhos brigados um com o outro. Não é fácil para uma família ver um filho para cá e outro para lá. Não é fácil para um pai e para uma mãe escutar de um filho: a hora que meu pai morreu, eu vou matar meu irmão. Mas Isaac esperou 20 anos, até que Deus lhe deu o privilégio, a bênção de ver os seus filhos se reconciliando. Você tem tido paciência e esperança para ver restauração na sua casa? Reconciliação no seu lar? Gente que não está conversando, voltar a conversar? Gente que não se abraçava, voltar a se abraçar? Gente que há 20 anos não beija um ao outro, agora está beijando um ao outro? Espere ainda que seja contra a esperança, e Deus fará o milagre na sua vida. Terceiro ponto e último ponto que eu quero destacar: só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus das grandes transformações. E agora eu quero pensar com você sobre Jacó. Jacó é o nome pessoal mais repetido em toda a Bíblia. Mais do que Abraão, mais do que Moisés, mais do que Paulo. Jacó é uma figura emblemática na Bíblia, porque ele vai ser o pai das 12 tribos. É da família dele que vai nascer a nação de Israel. É da semente dele que vai nascer o Messias. Este é um homem extraordinário, mas notem comigo a paciência dele. Ele saiu de casa para buscar família aos 77 anos de idade. Até os 77 anos de idade ele estava debaixo da barra da saia da mãe. Quem dirigia a vida dele era a mãe. Sem casar. Então, fica firme aí, porque se o cara casou com 77, não casou com 77 não. Casou com 77, ele saiu de casa com 77. Encontrou a moça bonita, eu falei: é essa aqui. Aí o sogrão falou: é, meu filho, mas aqui em casa não é assim não. Que não vai casando assim não, você vai ter que trabalhar 7 anos por ela. Portanto, ele está com quantos anos? 84 anos. Aí marca a festa, faz a festa,
À noite não tinha luz. Era uma tristeza. O sogrão bota a irmã mais velha na tenda. Noite de núpcias. Quando ele acorda e olha para linda esposa, não era a linda esposa, era outra. O sogrão falou: não, meu filho, aqui na nossa terra não é assim não. Aqui você só casa com a mais nova depois de casar com a mais velha. Se você quiser casar com aquela moça que você está querendo mesmo, Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E ele trabalha então 14 anos pela mulher que ama. Você tem paciência de esperar 14 anos a mulher que você ama? Você tem paciência de esperar tanto tempo? Depois de 14 anos, ele está com 91 anos, nasce o José. Ele quer ir embora. O sogrão falou: não é assim não. Aqui você tem que trabalhar mais. Não vai embora não. Você é meu funcionário, aliás, você é meu escravo. Trabalhou mais 7 anos, mais 6 anos. Ao todo, quanto tempo? 20 anos. Ele esperou 20 anos para se reconciliar com seu irmão Esaú. Ele está voltando para sua terra com 97 anos, quando ele tem um encontro com Deus transformador. Ele está com 108 anos e o José com 17. Quando José é traído e vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, ele espera 22 anos para encontrar com José. Quando ele encontra com José, ele está com 130 anos. Haja paciência para esperar a restauração da sua casa. Ele desce para o Egito com 70 membros da sua família. Morre no Egito com 147 anos, vendo o cumprimento da promessa de Deus ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaque e a ele, como o pai da grande nação de Israel. E você tem tido paciência para esperar o retorno do seu filho? Você tem tido paciência para ver a conversão do seu marido? Você tem tido paciência para ver a conversão da sua mulher? Você tem tido paciência para ver reconciliação na sua casa? Eu quero concluir dizendo que é um ditado popular que diz assim: a esperança é a última que morre. Para muita gente, a esperança já morreu. Tem gente que já jogou a toalha. Tem gente que já desistiu. Tem gente que não acredita mais. Tem gente que não espera mais. Mas se você que está aqui hoje me acompanhando, crê no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos impossíveis, você pode voltar a esperar, ainda que contra a esperança. Pois este Deus é o Deus que vivifica os mortos. Este Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Esse Deus é o Deus que faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. Então faça como Abraão, espere em Deus, porque Deus não pode falhar quanto a si mesmo e quanto às suas promessas. Então eu gostaria de concluir fazendo breves aplicações. Primeiro, você, esposa, ainda pode ver o seu marido convertido. Não desista. Segundo, você, pai, você pode ver ainda seus filhos se reconciliando. Isso é uma bênção. Terceiro, você, moça, você, rapaz, que está esperando em Deus, um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo para casar,
Perca a esperança não. O tempo de Deus não é o seu. Acalma o seu coração. Não transija com valores, não transija com princípios. Não se desespere, espere em Deus. Quarto, você trabalhador que talvez está aqui hoje, mas foi mandado embora da sua empresa, ou a sua empresa entrou num colapso financeiro, e você não sabe o que fazer, espere em Deus. Melhore o seu currículo, trabalhe um pouco mais, empenhe um pouco mais, se aperfeiçoe um pouco mais. No tempo de Deus, Ele há de abrir a porta da providência para você. Quinto, você cônjuge que está aqui com o casamento talvez quebrado, machucado, ferido, pensando em divórcio, pensando em separação, ou o seu ambiente lá em casa está pesado, está difícil demais para suportar, espere em Deus, invista no seu casamento, espere um milagre de Deus, na providência dEle, lá na sua casa. Você diz, o amor acabou, mas Deus chama a existência as coisas que não existem. Finalmente, quem sabe agora seja a hora de nós clamarmos ao Senhor. Meu Deus, me ajude a esperar. Me ajude a esperar. Somos impacientes, somos apressados, somos atabalhoados. Queremos as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa forma. Espere em Deus, descanse em Deus. Imite o pai da fé, Abraão, que creu e esperou, ainda que contra a esperança. Vamos falar com o Senhor. Curva sua fronte. Deus sabe o que você está vivendo. E só Ele sabe exatamente o que você está passando. E esse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, está aqui nesta noite, nesta manhã. Ele é o seu Deus. Imutavelmente o mesmo Deus, todo-poderoso, para quem não há causa difícil, doença incurável, casamento irrecuperável. Ele é o Deus que opera maravilhas. Põe a sua vida nas mãos desse Deus e veja as maravilhas divinas na sua história. Deus, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Nós cremos que tu és o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que age, o Deus que intervém, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que chama à existência as coisas que não existem, o Deus que cura o enfermo, o Deus que liberta o cativo, o Deus que salva o perdido, o Deus que perdoa pecados, o Deus que tira o chicote da culpa e traz o alívio do perdão, o Deus que restaura a nossa sorte, o Deus que vivifica o nosso corpo, o Deus que alenta a nossa alma, o Deus que renova o nosso vigor, o Deus que reaviva a sua igreja. Louvado seja o teu nome. Nós apresentamos a ti a nossa vida e aguardamos em ti, porque tu és a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança e nós queremos esperar, ainda que contra a esperança. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.